Está começando agora o Crosscast, o podcast da Cruz. A teologia da cruz ao alcance de todos. A apresentação, Pastor Carlos Elias de Souza Santos. Produção, Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Boa noite, pessoal. Que alegria estarmos de volta. Estamos em temporada nova, mês de julho, férias, né? Já tem gente viajando, aproveitando aí as férias do meio do ano. No Brasil é assim, em julho a gente tem pelo menos 1 ou 2 semanas de férias nas escolas para parar e celebrar um pouquinho. Estamos muito felizes, estamos nessa temporada nova trabalhando um pouquinho com missões. Recebemos no último episódio o pastor Fernando Brandão, tratamos assuntos importantes sobre a grande comissão e discutimos um pouquinho do que Deus nos tem dado como estratégias no texto bíblico para cumprimento da grande comissão. Hoje não será diferente. 12 de julho, sexta-feira, 21h32. O que vamos tratar hoje? Vamos lá, pessoal. Assunto do dia. O que é mais importante na grande comissão? É mais importante ir? É mais importante batizar, ensinar, fazer discípulos? Tudo é importante, tem que ser simultâneo e ao mesmo tempo. Na verdade, alguns estudiosos têm apresentado que é um verbo de destaque, que há uma expressão que se destaca nesse comissionamento e, na verdade, no comissionamento tudo parece girar em torno de um verbo. Qual será? Vão, ir, batizar, ensinar, fazer discípulos? Para nos ajudar nesse grande projeto, nós convidamos hoje um convidado especial. Ele tem a carteirinha do programa e é com ele que nós vamos pensar aqui hoje a grande pesquisa que o Movimento Lausanne fez. Perfeito. O Movimento Lausanne entrevistou 1.500 líderes globais, estamos falando do mundo todo. Esse movimento conta com uma equipe internacional de mais ou menos 300 especialistas em missões globais, entre obreiros, profissionais voluntários e outros. E nessa pesquisa que o Lausanne faz, o movimento identifica que nós temos uma lacuna no cumprimento da grande comissão. Os entrevistados colocam uma grande ausência, uma grande lacuna no discipulado. Se o discipulado for uma parte fundamental da missão, talvez a pesquisa indique que temos um colapso missionário. Temos um descuido com a grande comissão. É disso que trata o assunto de hoje. Agradecemos ao Movimento Lausanne. O Movimento Lausanne conecta influenciadores e ideias para a obra missionária global, com uma visão do evangelho para cada pessoa. Igrejas discipuladoras para cada povo e lugar. Líderes como Cristo para cada igreja e setor e o impacto do reino em cada esfera da sociedade. Procurando responder à questão da pesquisa, procurando responder à pergunta do dia, que é mais importante na grande comissão, ir, batizar, ensinar e fazer discípulos, está conosco o nosso convidado de honra, fã de carteirinha do programa, membro associado do projeto. Se eu estou certo, é a terceira. É a terceira participação. Você não é o ponto fraco de Deus. Foi um programa, depois fizemos o dom de evangelismo, né? Discutimos com profundidade a questão. Existe um dom de evangelizar. E hoje estamos de volta com esse tema, o que é mais importante da grande comissão. É uma alegria receber o Dr. Diogo Carvalho, ele que é gerente executivo de desenvolvimento da Junta de Missões Nacionais. Dr. Diogo Carvalho é graduado em Direito pelo Centro Universitário Fluminense, é graduado em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, é mestre em Missiologia pelo Master Teológico Southwestern Batista Seminário. Ele fez esse mestrado em Missiologia em 2017, não é isso? E é doutor em Teologia pela Pontífice Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro. É professor do Seminário do Sul e, se eu estou certo, o senhor também é membro de uma comissão de evangelismo da UBLA, é isso? Da BWA, da Aliança Batista da Mundial. Aliança, melhor dizendo então, não é a Batista Latino-Americana, é a Aliança Batista Mundial. O senhor é membro do departamento. É com o doutor Diogo que nós vamos trabalhar. Ele vai dar uma boa noite pro pessoal que está de casa e vai com certeza saudá-lo aí pela terceira vez, né, no nosso Crosscast. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria imensa participar mais uma vez desse podcast que tem tido muita visibilidade
Para mim é uma alegria imensa ver você aqui nos acompanhando. Espero que esta noite possamos, com a ajuda de Deus, com a ajuda da palavra, esclarecer um pouquinho mais sobre a grande comissão, especialmente em Mateus 28, 19. Amém. É uma honra, doutor, recebê-lo mais uma vez e com certeza o programa vai continuar sendo foco da atenção das pessoas, porque o assunto é muito pertinente, tem a ver com o coração da igreja, né? Se é missão de Deus, a pergunta é, então é missão da igreja? No final a gente descobre. Tem muita coisa para percorrer, tem muita coisa para conversar. Nós vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus e com esta oração nós vamos iniciar a nossa conversa. Vamos orar ao Senhor, lembrando que sem mim nada podeis fazer. Oremos. Bondoso Deus e amado Pai, eu quero agradecer ao Senhor o privilégio que temos de estar aqui com o pastor e doutor Diogo Carvalho e conversar sobre um tema tão importante que é o coração da igreja, a alma, ó Deus da igreja, a convocação maior da igreja pela qual o Senhor tem unido o seu corpo, como o corpo, a igreja a Cristo e Cristo a sua igreja. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, dá-nos mais da sua palavra. Onde nossa limitação tentar se insurgir, nós suplicamos que teu Espírito Santo haja, interrompa e que flua aqui a tua palavra e a tua verdade sobre aqueles que vão nos ouvir e vão caminhar conosco ao longo de toda esta noite. Oramos gratos e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos abrir então o segundo episódio, né, do mês de julho e vamos ao primeiro bloco. Crosscast, o podcast da Cruz. Doutor Diogo, tradicionalmente conhecemos a grande comissão e ela está em Mateus 28, 19. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mais recentemente, alguns têm sustentado que esse, portanto, ide, que esse ide, ou este verbo, né, na verdade, tem uma melhor tradução. Estão dizendo isso nas literaturas mais recentes, que esse verbo ir não seria o imperativo. Se ele não é o imperativo, que o grego afirma que é, e as traduções talvez melhores parecem afirmar que é, afinal, então, ir é o quê? É o imperativo ou não é? Pergunta difícil, já entraram com o pé na porta aqui na nossa conversa. Ok. Essa pergunta é muito interessante e traz certa confusão, mas a gente tem que ter um olhar aí um pouco histórico também. Você sabe que a palavra de Deus muitas vezes é interpretada à luz da realidade, à luz da necessidade do momento. Então, precisamos notar que antes de William Carey, nós estamos ali em 1790, 1792, o pensamento reinante, não apenas entre os católicos, mas também entre os protestantes, era que este texto de Mateus 28, 19, não estava mais em vigor, no sentido de ser uma ordem para que a igreja fosse até os quatro cantos da terra. Havia um pensamento, desde a época medieval, muito antigo, de que os discípulos, os apóstolos, já haviam cumprido essa ordem no primeiro século. E o resquício dali seria o ensinando a observar todas as coisas, que era o fundamento para os católicos, o sacramento da ordem, que é os sucessores dos apóstolos seriam encarregados, então, de ensinar o que Jesus nos deixou. No campo protestante, era uma ideia parecida, a ideia de que Deus deu pastores, Deus deu mestres para ensinar doutrina à igreja. Foi William Carey, seu companheiro de missão, Andrew Fuller, ali no final do século XVIII, que entenderam que a grande comissão ainda estava em vigor para todo cristão e obrigava a igreja a ir até os confins da terra. Nós estamos na Inglaterra, entre os batistas particulares, o hipercalvinismo estava em voga, aquele tipo de doutrina que inibia missões, mas lembre-se desse prefixo hiper, não é todo tipo de calvinismo. E o William Carey, o sapateiro que consertava ali os calçados olhando o mapa do mundo, leu as histórias do viajante Cook, leu sobre Índia, leu sobre China e falou, existem milhões de pagãos sem a luz do evangelho, precisamos chegar até lá. Ele propõe a criação de uma espécie de agência missionária, e isso foi recusado, aquela famosa frase, né? Jovem, sente-se.
Se Deus quiser alcançar, Deus vai ter seus meios, não precisa da gente. Mas William Carey não se conforma com essa palavra, une-se a Andrew Fuller e funda a Sociedade Batista Missionária inglesa ali. Em 1792, ele vai para a Índia. Então, ele toma esse texto de Mateus 28, 19 e faz uma leitura atual, no sentido de que esse ide continuava em vigor. O professor Mark Ellis, que foi professor do Seminário do Sul, tem um artigo interessantíssimo, foi publicado na revista do Seminário Batista Equatorial. O título do artigo é bem sugestivo, O Espanto da Grande Comissão. Nesse artigo ele mostra justamente isso. Essa ideia que nós temos hoje de que o ide é para todos é um espanto para os reformadores. William Carey que trouxe essa perspectiva. Então, o que o William Carey tinha em mente? Os pagãos, a necessidade de ir à China, a necessidade de ir à Índia. Então, qual a interpretação de Mateus 28 que tornou-se, graças a esse pensamento de Carey, dominante na nossa missiologia tradicional? É que o foco estava no ir. A ênfase estava no ir. Ide. Nós ainda nos referimos ao ide de Jesus. Isso no imperativo. Então, William Carey nos ensinou que o ide é fundamental. Nessa interpretação de Mateus 28, você não faz discípulos sem ter antes ido. Então, essa viagem, essa locomoção, essa transferência de lugar seria requisito para a missão. Mais modernamente ainda, século XX, há uma outra perspectiva. O século anterior foi o grande século de missões, muitos missionários para a Índia, para a China. Houve um tempo de otimismo, vamos conquistar o mundo para Cristo, né? Uma escatologia pós-milenista. Mas no início do século XX, o que nós tivemos? As guerras mundiais, não é? Houve o crescimento do islamismo, crescimento do hinduísmo, e passou-se a olhar mais na perspectiva do aqui também no Ocidente. Né? Crescimento de ideologias ateias, ateístas, não vai ser tão fácil conquistar o Oriente. Na verdade, aqui é o nosso campo missionário também. Precisamos fazer discípulos aqui. A igreja está numa apatia, muitos cristãos nominais, e isso trouxe uma nova interpretação do Mateus 28, 19 e 20, dizendo o seguinte: a ênfase não é no ide, a ênfase é no fazer discípulos, o que está, de certa forma, coerente com a gramática, com a sintática do grego ali, porque o id é um particípio aoristo, e o grande verbo no imperativo é, de fato, fazer discípulos, que é uma palavra só, discipulai as nações. Usando, então, essa gramática, essa sintaxe, muitos estudiosos e missiólogos passaram a afirmar o seguinte: o ir é um elemento acidental e o principal é o fazer discípulos. No entanto, isso trouxe alguns problemas também, mas a ideia é, tendo ido, enquanto vocês vão, façam discípulos. Eventualmente, esta ideia se aprofundou ainda mais, no sentido de que o ir não era nem para ser traduzido. Há aqueles que entendem esse ir, lá no grego, como sendo apenas uma espécie de pleonasmo, uma ênfase, certo? Então, a grande comissão seria, portanto, façam discípulos. O ir sequer deveria ser traduzido. Esse tem sido o pensamento de muitos hoje em dia. Eu percebo isso. Eu percebo que algumas pessoas trazem esse dado como uma grande novidade. Às vezes, na sala de aula, eu falo sobre ir, fazer discípulos. Eu costumo traduzir na forma imperativa mesmo, depois eu vou explicar por quê. E alguns alunos dizem assim: pastor, mas a forma aqui no grego é particípio, então é mais ou menos assim. Enquanto vocês já estão indo, eu já vi um professor de missiologia dizer o seguinte, inclusive, a ordem de Jesus foi mais ou menos a seguinte: vão viver a vida normal de vocês, e enquanto vocês estão vivendo, façam discípulos. Mas isso se torna, de alguma maneira, insustentável, incoerente, porque a ordem tem um destino, a ordem tem um fim,
que é todas as nações. Você veja que a expressão grega pantatainé vai ter que justificar a ida, né? Se é para todos os povos, nós estamos falando de distâncias, de horizontes, nós estamos falando de fronteiras, não é? Aí você tem que ler o contexto exegético todo. A morfologia fica presa muitas vezes à estrutura local da palavra, à expressão da significante, mas na verdade a significante ali não é ninguém sem o significado, né? Perfeito. Portanto, ide fazer discípulos de todas as etne. Inclusive a ideia de etnias, né? Isso. Muito mais do que federações ou bandeiras, né? Onde tiver uma cultura, um costume, uma língua. Isso fica muito claro no texto da leitura apocalíptica quando você vê o trono organizado e o trono montado recebendo Jesus em adoração, estão lá povos, raças, tribos, línguas e nações. A missão absolutamente cumprida em todas as dimensões e objetivos. Eu acho que, doutor, estão certas as interpretações quando se entende as fases da comissão, talvez, as fases da comissão. Portanto, o ID, fazer discípulos. No Brasil, o ID, digamos, americano nos alcançou. Mas quando alcançados, o ID agora é discipular, é fazer discípulos e agora enviar. Então, parece que ela vai saltando ciclicamente na missão, né? E numa espécie de reprodução de circuito. Então, às vezes, eu vejo que a interpretação de quem faz a leitura, ela tem a ver com o momento missiológico que ela vive e que ela está atravessando. Entre o desafio de ir, de já ser um alcançado, de enviar de novo, ou de estar discipulando e plantando igreja. O leitor missiológico, eu acho que ele fica preso a esse universo do momento exegético que ele experimenta, do momento em que ele fragmenta a sua missão. Acredito que tem a ver com isso. Eu creio que pode ajudar o ouvinte em casa a interpretar tanta evolução, né, na interpretação do texto. Sim, mas aí depois veio uma quarta posição, podemos dizer assim, que resgata a ideia de imperativo e demonstra que esta construção de participe auristo e imperativo acontece em outros textos em que há uma ordem explícita para ir também. Então, não se justifica. Estamos discutindo a gramática do texto. Exatamente. Na gramática do texto, mesmo literalmente, você podendo traduzir como tendo ido, não retira a força imperativa por causa de todo o contexto, não apenas o contexto ali, todas as nações, a ideia de transmissão do evangelho fora das fronteiras de Israel, que não era o que os discípulos queriam fazer, né, tiveram de ser impulsionados a isso, mas também gramaticalmente há outros textos em que aparece essa construção com nítida carga imperativa. Então, eu creio que a missiologia evoluiu a ponto de resgatar o id como imperativo, porém temperando com a ideia de que esse id não é só aquilo que se faz por meio de uma viagem, porque não é o avião que transforma ninguém em missionário, certo? Então, esse id, ele significa as nações, mas também significa a visão de Atos 1:8. Nosso país significa o nosso estado, significa a nossa Jerusalém, cidade. Judéia, Samaria e confins da terra, uma simultaneidade da obra, o tempo todo fazendo toda a obra. Para eu evangelizar meu vizinho, eu preciso ir. Eu preciso me locomover, eu preciso romper a estática e tomar a iniciativa de ir. Mas que o grande centro da missão, hoje, como igreja, e o grande ensino desta geração tem sido: vão fazer discípulos. Perfeito. Batize discípulos, né? Ensinem discípulos. E quando você diz vão fazer discípulos ensinando e batizando, quando você junta o batismo e o ensino, você está dizendo para esse missionário: plante uma igreja. Porque não tem outra estratégia, outra estrutura para ele ser. Porque vai ser batizado aonde? Onde? Né? É isso mesmo. Eu diria como, quando e onde? Numa igreja, numa confissão de fé cristã. Então, também na grande comissão, uma clara ordem de plantação de igreja. Perfeito. Porque o batismo e o ensino traduzirão essa vida comunitária. Está implícito. Essa comunhão graciosa do Evangelho. Por isso, um missionário que observa os tempos verbais vão fazer discípulos, batizar e ensinar, nos dois últimos notarão que a execução disso é uma ordem clara: vão pelo mundo, vão pelos povos e plantem igrejas. Exatamente. Né? Formem comunidades cristãs que sejam propagadoras, agências, não é, do Evangelho. A gente vai até discutir essa terminologia, né? É uma agência, nós somos responsáveis ou
ou receptores da missão, ou Deus está em missão e nós estamos sendo convidados por ele, mas eu entendo claramente que, de alguma forma, é na igreja que toda essa propulsão e toda essa obra avança e é o fim, né? Corpóreo desta obra. Exatamente. Eu creio que respondemos bem a primeira pergunta. Tem alguma consideração a mais aí? Não, é só mostrar que, respondendo de forma bem objetiva. O verbo principal é fazer discípulos. O ir precisa ser considerado como uma carga imperativa, mas a ênfase da grande comissão é, de fato, fazer discípulos. Afirmamos, então, hoje, numa leitura, além de gramatical, missiológica, conceitual, das ações da igreja, que o mais importante na grande comissão deve ser a expressão fazer discípulos. Em cima dessa expressão, apontará o motivo pelo qual se vai, as ações do indivíduo que se batiza, só se batiza discípulos. Perfeito. Um conceito já. E o ensino é para formar, para fortalecer e consolidar discípulos. É isso? Perfeito. Ok. Próxima pergunta para o irmão é: qual a importância de uma teologia da vida discipular para uma igreja cristã? O senhor tem um livro escrito sobre a vida discipular, né? Relacionamento discipulador da Junta de Missões Nacionais. Eu pergunto qual a importância de uma teologia da vida discipular para uma igreja cristã. Em que sentido? Qual o impacto dessa teologia nos relacionamentos? Porque se falta a teologia de uma vida discipular, vai faltar a teologia dos objetivos da missão. E aí quero voltar na problemática do dia. O Pacto de Lausanne faz uma pesquisa. Mais de 1.500 líderes do mundo inteiro. O que está faltando? Discipulado. Meus irmãos, é urgente revisitar a missão. É urgente repassar a pauta. É urgente ver gramática, ver contexto, ver exegese, ver ações, mensurar até o crescimento, porque se a pauta é fazer discípulos e a pesquisa aponta que o que está em falta é o discipulado, acendo a luz vermelha, temos um problema à vista no horizonte. O senhor concorda? Perfeito. O Senhor Jesus, ele criou uma igreja de discípulos. Ele fez o teste. Quando ele inaugura ali, é uma célula de ensaio ali, né? Exatamente. Ele, Mateus 16, por isso a importância de uma teologia da vida discipular. Exato. Ele coloca ali os requisitos. Antes de entregar a missão, são 3 anos de caminho. Exatamente. Desenvolve a confissão apostólica. Perfeito. Então, o discípulo é aquele que tem a confissão verdadeira sobre quem é Jesus e vive em conformidade com aquela confissão. Então, a igreja é uma igreja de discípulos. Então, ser membro de uma igreja e ser discípulo deveria ser a mesma coisa. Tem que ser sinônimo. Exatamente. Não são exatamente iguais porque eles mostram faces diferentes do que significa pertencer à igreja. O membro tem a ver com a atividade, com a ação em prol do crescimento. Mas isso também é discipulado, porque Paulo fala que o objetivo dessas engrenagens corporativas é que todos cheguemos juntos à unidade da fé, à estatura do homem perfeito que é Cristo. Crescimento espiritual, amadurecimento espiritual, que tem tudo a ver com discipulado. Então, é um erro tremendo pensarmos no discipulado como algo opcional na igreja. Se o membro não é discípulo, não está crescendo no discipulado, ele não faz jus a ser considerado um membro. Pode estar, assim, juridicamente arrolado numa lista, mas para ser membro da igreja é necessário ser discípulo. Então, a igreja deveria trabalhar o discipulado em múltiplas dimensões para garantir que todo membro esteja crescendo. Então, o discipulado 1 a 1, o discipulado pequeno grupo, o discipulado na escola dominical, o discipulado no culto, o discipulado, o púlpito discipula, as ordenanças, o encontro, a reunião, o culto de domingo, tudo está discipulando. Então, quando fizeram essa pesquisa aí com 1.500 líderes de todos os continentes, perceberam o seguinte: para a gente atingir a grande comissão, o que está faltando mais? O item, o tópico apontado, é a falta de discipulado. E eu creio que esse seja o grande tópico, o grande tema, a grande ênfase missiológica que está aparecendo no início do século XXI. Mas tem muito a ver, na minha percepção, com esse conflito de conceitos. Eu conheço pessoas que estão 20, 30 anos no Evangelho e você pergunta assim: você foi discipulado por quem? Entende o que eu quero dizer? Por quem? E ela disse: ninguém. Porque ela não tem um nome. E é com quem ela caminhou, com quem ela andou. Ela andou com o púlpito do pastor, ela andou com a classe do irmão Pedro, do irmão Antônio, lá na classe, tantos anos lá. Sim. Ele recebeu ensinos, muito bons ensinos doutrinários, e aquilo
ele praticou, e depois ele teve no pequeno grupo da Maria e do Antônio, do líder e do vice-líder na casa deles lá, o pequeno grupo discutiu o sermão. Então, nesse conjunto de relacionamentos, ele foi discipulado. Então, a resposta provavelmente seria: fui discipulado por Cristo, pelo próprio corpo de Cristo, porque o corpo todo esteve unido em torno da minha formação. Pode ser uma boa resposta e pode ajudar o cristão a entender que ele está numa turma de discipulado. Mas o risco disso é também vender a ideia de que discipulado é, então, um conjunto, transmissão de um conjunto de conhecimento. Seu livro é radicalmente contra esse conceito, dá logo um tapa na gente quando vai lá. Eu fui naquele capítulo, apanhei nas duas faces, porque eu falei, não é transmitir conhecimento, é vida. Na vida é relacionamento. Não achamos que precisamos fazer uma revisita e insistir um pouco mais de que, de fato, é preciso que esse novo crente tenha um caminho mais próximo ou no pequeno grupo, uma dupla de relacionamento, alguém que ore, que cuide e que vá vê-lo crescer e que ele ligue, que procure. Porque eu vejo que nossas igrejas batistas tradicionais e conservadoras estão no modelo que defendi aqui, expliquei até para defender muito da escola que eu vivi. Eu fui formado discípulo pelos meus pais, eu fui formado discípulo pelo meu pastor, eu fui formado discípulo pela minha escola bíblica, eu lembro de todas as minhas grandes professoras, eu fui formado discípulo nos meus pequenos grupos de comunhão, líder e vice-líder que frequentei uma vida inteira, naquela época era NEBs, núcleos de estudo bíblico, era diferente, e hoje, para mim, é mesma coisa, embora a visão já melhor, organizada, mais bem formatada. E no final me fiz discípulo de Cristo, porque todo esse corpo de Cristo agiu para cuidar de mim. Mas nem todo mundo tem talvez essa fé, esse caminho mais sólido, seguro. Me refiro, por exemplo, a um novo convertido que entra na igreja pela primeira vez sem ter família cristã. Eu talvez perceba que se ele não se sentir já bem personalizado no cuidado, ele tende a se afastar, porque ele vai demorar a ver que toda essa estrutura está cuidando dele. Talvez a ideia de ser mais pessoal. E Jesus foi pessoal. É interessante que o tempo todo 12, depois ele manda em duplas. Depois 70, ele envia em duplas. E você percebe que ele está sempre criando uma ponte de relacionamento discipulador. E isso, em igrejas conservadoras, eu vejo pouco investimento. Nas novas igrejas, que estão investindo bastante nessa questão da rede discipular, está muito forte. Nas igrejas conservadoras, nós estamos apostando no pastor, na estrutura, nos embaixadores, nas mensageiras, nas classes missionárias, e que isto vai formando o caráter do cristão e vai tornando de um admirador a um seguidor. O senhor concorda? Perfeito. O grande dilema, o grande desafio é que quando nós enfatizamos muitas coisas ao mesmo tempo, nós tendemos a puxar para um lado e esquecer o outro. Então, quando a gente fala que o culto discipula, o pastor discipula, como nós fomos discipulados pelo nosso professor, isso tudo é importante, isso tudo contribui para o discipulado. Mas a percepção de que esses instrumentos discipuladores da igreja como um todo estavam sendo insuficientes já está na pauta desde da virada da metade do século XX. Autores como Waylon Moore, Robert Coleman, ali década de 60, década de 70. Nacionais sensacional sobre isso. Waylon Moore, por exemplo, já percebia que discípulos eram poucos, esquentadores de banco eram muitos. Então, ele percebia que o problema nós não podemos pegar um novo convertido, por exemplo, e colocá-lo lá sentado no banco, achando que ele vai amadurecer espiritualmente só por causa desses sistemas mais coletivos. É necessário colocar um discípulo mais maduro para caminhar com esse discípulo recém-convertido para que ele amadureça na fé. Isso é o relacionamento discipulador, isso é o discipulado 1 a 1. Então vamos pensar assim no pastor que nos ouve hoje. A resposta é essa. É necessário, olhando na câmera para o meu irmão me ouvir, colocar um membro mais maduro, um crente maduro, para acompanhar novos decididos. É necessário. Pastores que trabalham com inclusão, com integração, com recepção de novos membros, tem que fazer um realinhamento da visão. Perfeito. Estamos jogando as pessoas no grupo coletivo e não estamos designando pessoas para cuidar desses irmãos. E precisamos. Eu estou pregando para mim, quero me olhar no espelho aqui agora e dizer, eu preciso visitar essa missão, preciso rever esse conceito,
porque as nossas estruturas nos protegeram muito tempo, mas isso abre um gap de falha grande no discipulado. E faço de novo a questão da Missão Lausanne. Essa pesquisa está certa. Nós estamos gradativamente nos perdendo em função das megas estruturas que estão se formando, que estão se consolidando, são salas muito boas, encontros muito bons, professores maravilhosos, universidade de ensino bíblico, discipulados de revista aos montes, cursos, né? A UDF lança cursos espetaculares aos montes, tudo isso e nós chamamos tudo isso como discipulado. Mas a minha preocupação é que nessa rede de massificação do conhecimento, perco vida na vida. Perfeito. Aquele nome que eu possa imitar, aquela pessoa que orou por mim, aquela mão que me tocou. Eu tenho essa preocupação, porque hoje, pastor, faça na minha igreja uma pesquisa, o irmão verá que os crentes não têm um nome para dizer que foram discipulados. E isso deve ser para a nossa vergonha, deve ser para a nossa tristeza, porque aí eu quero revisitar a pergunta. O verbo mais importante é fazer discípulos, é praticar o discipulado, é viver o projeto discipulador. E o interessante é que quando nós olhamos a literatura, eu sei que há pessoas que não são batistas nos assistindo, mas falando agora dentro do círculo batista, existe literatura oficial da denominação batista da década de 70, década de 80. O Wayland Moore, ele dizia um princípio ali que hoje causa estranhamento para nós, que é o do pai espiritual. A ideia de que eu tenho filho na fé. Eu invisto naquele novo convertido e ele se torna meu filho na fé. E hoje, depois, já no início do século XXI, aparecem movimentos que trabalham paternidade espiritual, esse tipo de expressão que é estranha, que é obscura e doutrinariamente muito questionável, e nós rejeitamos totalmente a ideia de que podemos ter filhos na fé. Mas isso estava presente em literatura conservadora batista desde a década de 70, década de 80. É investir na vida de alguém, servir de referência nesse processo de imitação gradual, como nós estamos imitando a Cristo, que nós chamamos de relacionamento discipulador. E mesmo nós, que somos crentes há mais tempo, talvez nós possamos ter um companheiro de caminhada, alguém em que a gente possa confiar, se abrir, prestar contas da nossa vida cristã, do nosso progresso cristão. Porque muitas vezes, dentro de um grupo, a gente se esconde na massa, como aqueles cardumes de peixes, né? A proteção deles está na coletividade. Então, eu estou no meio de todo mundo, eu não apareço. Mas quando eu estou no tete-a-tete, ali no relacionamento individual, eu tenho que prestar contas e me abrir. Todos nós deveríamos ter um companheiro passar por isso. de discipulado. Que bom. Aí, fechamos o primeiro bloco. Perguntas muito marcantes, né? Trabalhamos realmente o que é mais importante. Pensamos, de fato, a questão do verbo, né? Um verbo imperativo, uma ordem à sua igreja, uma ação realmente propositivo, um verbo imperativo, e enquanto transitivo tem complemento da missão, quer dizer, tem que ter ações complementares, e atribui, então, o ensino e o batismo como uma ação complementar à ideia de fazer Jesus discípulos. Jesus está explicando como a gente faz discípulos. Por isso o verbo é transitivo. Exatamente. Tem que ter o complemento, senão ele perde sentido. Onde ele vai transitar e onde ele vai cumprir a sua ação. Pessoal, é isso aí. Divertido, poderoso, gostoso, né? Didático, muito bom, missiológico. Tá aí, fechamos o primeiro bloco. Vamos para o intervalo, a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Olá, você já conhece a Ribeiro Brum Contabilidade? Estou aqui para apresentar como nossa equipe pode ajudar a sua igreja a administrar as finanças de maneira eficaz e transparente. Há mais de 24 anos, temos sido parceiros confiáveis de centenas de organizações religiosas, oferecendo serviços contábeis especializados para as entidades sem finalidade lucrativa. Nós entendemos as necessidades únicas das igrejas quando se trata de uma gestão financeira. Nós estamos aqui para fornecer essas soluções personalizadas. Nós oferecemos uma ampla gama de serviços, desde a preparação dessas declarações fiscais específicas até uma consultoria financeira,
adaptada para a sua igreja. E ao escolher a Ribeiro Brum Contabilidade, a sua igreja ela receberá a atenção personalizada, precisão nos registros financeiros e orientação especializada para garantir a conformidade e regulamentos fiscais. Conte com a Ribeiro Brum, nós estamos aqui para ajudar a sua igreja a controlar e gerenciar melhor o seu patrimônio. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação, Pastor Carlos Elias. É isso aí, pessoal. Estamos de volta. Bom que você está conosco. Eu vou pedir uma coisa para você, né? Hoje, por favor, vá no nosso canal agora que você está assistindo aí embaixo e se inscreva. Temos uma audiência fantástica e às vezes poucos inscritos. Agora tem aumentado gradativamente ao meu apelo. Tem aumentado as adesões, nosso número de inscritos está subindo, mas eu tenho certeza que tem alguém nesse momento conectado que ainda não se inscreveu no canal e está deixando a gente com um volume muito aquém das inscrições que já tem nos acompanhado, né? Então inscreva-se agora no canal, por favor, inscreva-se, ativa o sininho. O programa é uma vez por semana, se você não ativa o sininho, você não vai ser lembrado de que está entrando episódio novo. Inclusive a gente está recortando agora shorts, estamos colocando lá no nosso Instagram Reels. Queria pedir para você, por favor, seguir a gente lá no Instagram, né? Siga a gente lá no Instagram, vai lá, por favor, coloca lá no seu Instagram, marca a gente, Crosscast Oficial, que nós vamos saber que você está acompanhando e está conectado com os nossos debates, com os nossos temas, com o ensino que nós praticamos aqui. Dito isto, com a adesão agora sua no nosso YouTube, peço também que você coloque agora no chat qual é a sua dúvida, coloque agora no chat qual é a sua pergunta. Uma coisa interessante agora no chat, neste momento daí à noite, sexta-feira, que você está curtindo o programa, diz aí o seu nome completo e a cidade de onde você está assistindo. Tem gente assistindo aí do Rio de Janeiro, tem gente assistindo de várias regiões dos estados do Brasil e tem gente até do exterior. Tem gente dos Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, que acompanha o programa assiduamente e manda mensagem para a gente no direct. Deixa o pessoal te conhecer. Vá agora no chat, coloca seu nome, diz a cidade, o estado, se você está fora do Brasil, diga onde você está e você está assistindo esse nosso episódio magnífico do Crosscast. Pessoal, vamos para o segundo bloco. Crosscast, o podcast da Cruz. Pastor, um conflito muito grande na missiologia é definir a missão do cristão e a do missionário. E aqui quero me referir ao missionário de carreira, ao missionário que vai para países não alcançados, fechados, vive, volta aposentado numa carreira missionária. Tem muito cristão confuso. A gente precisa, nesse bloco, tentar ajudar esses meus irmãos, porque tem gente que vai para o outro lado da rua e diz que é missionário, ponto, e vai se aposentar missionário e só pregou para o vizinho. E com isso fico preocupado que tem menos gente indo para o mundo, cumprir essa grande missão de ir ao mundo e de responder ao chamado mundial de fazer missões. Dá para separar a ideia de a missão do cristão e a do missionário? Qual é a pergunta? A ideia de que a grande comissão está em vigor hoje e todo cristão deve fazer discípulos é algo que ninguém mais discute. Mas sempre foi assim? A gente já abordou um pouquinho dessa resposta ao falar de William Carey, né? William Carey edita um livreto, na verdade um artigo, ali no final do século XIX, para demonstrar que a grande comissão ainda estava em operação. Ele coloca vários argumentos. Um deles, muito curioso, né? Ali está dizendo que nós deveríamos ir às nações batizar. Se essa missão tivesse sido cumprida pelos apóstolos, todo o batismo que ainda realizamos estava sendo não autorizado, né? Então, ele diz, olha, isso daqui ainda está em vigor para todo cristão, todo mundo tem essa obrigação. Essa ideia de todo cristão é um missionário, ela vem aparecendo em alguns momentos da história. Por exemplo, tem um missionário alemão chamado Oncken. Ele tinha como tema, todo batista um missionário. Charles Spurgeon dizia, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Um impostor. Na verdade, ser um missionário faz parte da identidade do discípulo. Porque quando Jesus convida o discípulo, ele diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Dawson Trotman, também um discipulador norte-americano, ele dizia o seguinte, Jesus sempre cumpre o que promete. Então, se estamos seguindo,
Nós precisamos fazer discípulos. Se não estamos fazendo discípulos ou se não estamos pescando homens, na verdade não o estamos seguindo. Então, o chamado para o discipulado é inerentemente um chamado para a missão. Então, todo cristão deve fazer discípulos. Todo cristão deve ser um missionário nessa perspectiva. Uma outra ótica para essa pergunta é a ótica do chamado missionário, o chamado para o campo missionário. Essa questão, pastor, eu confesso que eu pensava de uma maneira, passei a pensar de outra, e estou num processo de construção, talvez de uma síntese dos dois. Eu vou explicar por quê. Eu vivo isso no projeto Perspectivas. Nós lecionamos Perspectivas ajudando pessoas nessa questão. E esse conflito é muito grande entre o indivíduo. Sabe, por causa da questão da consciência de culpa. Bons cristãos, pastor, e isso pode nos ajudar hoje aqui até com a sua síntese. Bons cristãos dormem culpados porque nunca foram às nações. Tem gente que nunca saiu da cidade onde mora, mas fez evangelismo e ganhou 30, 40, 50 pessoas. E a grande questão, ele só é um missionário se ele foi, mas aí vem a questão, mas ele cumpriu ali, e qual é a diferença? E por que, então, o que vai tem uma consciência, o que fica e faz tem outra? E aí, como ajudar isso? Porque nesse desequilíbrio, posso propor que, então, o camarada que não sai da rua fez missões, e aí, veja, pastor, ninguém mais vai. Esse é o risco, eu estou e tenho estado preocupado com isso. A cada dia, menos pessoas se apresentam para o envio, é o que eu percebo, mas, ao mesmo tempo, também não posso condenar pessoas que... por identidade e fé, provam sua capacidade missionária local onde estão, evangelizando na sua casa, dentro da sua casa, com cultos, com pequenos grupos, pessoas, e vendo essas pessoas sendo salvas e batizadas. Como que eu posso ajudar essa gente? Ou seja, se o cara não vai para um povo não alcançado, ele não é missionário, mas se ele vai, então qual é a diferença dele para quem fica? Como é que está a sua síntese para diferenciar isso e para ajudar esse cristão? Então, vamos lá. Eu vou tentar construir uma resposta à luz da história da minha convicção nessa resposta. É muito bom. Um testemunho pode ajudar. E vou chegar depois em Oswald Smith, de Clamor para o Mundo. Lembra? O Clamor do Mundo, um livro fantástico aí, um clássico, O Clamor do Mundo, Oswald Smith. Ele escreve Paixão pelas Almas. Exatamente. Muito interessante. Muito interessante. Então, eu vou dar essa síntese a partir da minha convicção. Quando eu senti, primeiramente, o chamado missionário, vamos dizer assim, não teve chamado nenhum. Eu simplesmente me convenci de que a grande comissão era para mim. Eu me lembro de ter lido Hudson Taylor, um famoso missionário na Índia. Ele criou missões, ou melhor, na China. Ele criou missões no interior da China, uma agência missionária. E ele, para convocar jovens ingleses para ir até a China, se alistarem como missionários, ele sempre dizia o seguinte: a ordem que Jesus nos deu foi: ide por todo mundo, ou ide fazer discípulos de todas as nações. Então, a não ser que você tenha uma contra-ordem para ficar, permanece a primeira. Outra pessoa que me influenciou nesse primeiro pensamento foi uma missionária norte-americana na Amazônia chamada Sophia Miller. Quando ela se aposenta e volta para o seu país, lhe pergunta o seguinte: como você discerniu que você tinha um chamado missionário para o Brasil? A resposta dela foi a seguinte: eu nunca tive um chamado missionário. Ouvi uma ordem. Eu ouvi uma ordem. E obedeci. Isso é forte demais. Forte demais. E nos ensina a gerações, né? Quando eu me rendi a missões, não foi pela percepção de que eu tinha um chamado, mas sim uma percepção de que essa ordem era urgente e eu tinha que obedecê-la. Eu deixei minha carreira jurídica, acho que já contei isso em outra oportunidade, e me tornei missionário. Depois, eu comecei a fazer outras leituras sobre vocação. Fui encontrar lá nos puritanos a ideia de que todo cristão é um vocacionado, ele deve fazer sapatos para a glória de Deus se ele for um sapateiro. Então, qualquer posição que ele tenha na sociedade, ali está o seu chamado, a sua vocação, e deve cumprir com excelência para a glória de Deus e servindo também de testemunho aos outros. E que dentre todos esses cristãos que são chamados para ser e fazer discípulos na vida social geral, Deus pinça alguns com um chamado específico. E eu passei, vamos dizer assim,
10, 12 anos de minha vida defendendo esse pressuposto. E eu confesso que estou em processo pelo quê? Eu li recentemente um artigo do saudoso pastor Russell Shedd. Ele disse o seguinte, que esse chamado, essa ideia de chamado missionário, não tem muito respaldo bíblico, que os casos que há não são suficientes para formular uma teologia de um chamado especial para as nações. Olha que Russell Shedd, ninguém menos do que ele. Talvez fosse outro autor, eu nem consideraria. E ele coloca um argumento que pegou meu coração. Ele diz o seguinte, se Deus realmente estivesse chamando pessoas específicas para ir às nações, muitas mais deveriam estar sendo chamadas, porque a necessidade é muito maior do que aqueles que têm se levantado para ir. Ou então tem muita gente desobediente. Isso me fez pensar. Então eu diria o seguinte, vamos usar Spurgeon. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Nós precisamos ser missionários onde estamos. E talvez devêssemos nos perguntar até que ponto a gente olha para essa ordem de ir para as nações e a gente vê nessa ordem algo tão premente relacionado ao senhorio de Cristo em nossa vida que a gente não deveria se render e se entregar, a não ser que a gente tenha uma contra-ordem, um chamado específico para ficar. Aí agora eu vou trazer Oswald Smith. Oswald Smith, um pastor canadense, sonhava em ser missionário. Ele queria muito ir ao campo missionário. Ele não conseguiu ir, foi uma questão de saúde que o impediu. Ele se alistou numa agência missionária e foi recusado porque ele não tinha uma boa saúde. O que ele pensa? Se eu não vou, eu vou enviar o quê? Um substituto. Eu vou trabalhar na retaguarda para que alguém vá no meu lugar, em oração e oferta e contribuição, para que esse lugar que eu ocuparia, outro vá no meu lugar. E uma única igreja chegou a sustentar mais de 200 missionários. Uma única igreja. A Igreja das Nações, em Toronto, de Oswald Smith. Então, eu não quero simplesmente lançar culpa sobre ninguém. Eu quero apenas lançar uma pergunta. Será que Deus está chamando você para o campo missionário? Se Deus está chamando, se Deus está dizendo, olha, pela própria grande comissão, talvez isso não seja simplesmente um chamado. Talvez você precise se levantar e simplesmente ir. E se você não puder ir, seja um missionário onde você está, evangelize na sua casa, na sua cidade, no seu estado, no seu país e no mundo e contribua mais para a obra missionária. Finalizando a resposta. William Carey e Andrew Fuller, 2 amigos. Andrew Fuller fica, William Carey vai. E William Carey propõe a Andrew Fuller aquela famosa história, ilustração que nós conhecemos. Eu vou descer a mina, mas desde que você segure as cordas. E Andrew Fuller segura as cordas. É uma metáfora para o sustento, a retaguarda, o apoio financeiro e logístico para aquele que vai. E durante todos os 40 anos que William Carey esteve na Índia, nunca lhe faltou nada em termos do sustento que Andrew Fuller lhe enviava. E Paul Washer, comentando essa passagem num sermão, ele diz o seguinte, tanto aquele que desce quanto aquele que segura a corda tem que ter calos nas mãos, tem que ter um esforço, tem que ter uma dose de sacrifício. Então, hoje, pastor, eu confesso que eu estou meio que num processo. Será que eu tenho que voltar àquele primeiro pensamento? E será que eu já morri o suficiente para a grande comissão? Será que eu já me rendi o suficiente para ela? Confesso que estou no meio desses pensamentos, no meio desse processo. Porque a gente tem que ver a missão como um todo. Muitas vezes nós enxergamos a missão, de novo aquela questão do ciclo, né? Vão, né, fazer discípulos, batizar e ensinar. Em que momento do ciclo as pessoas estão vivendo, em que fase daquele ciclo da missão elas estão envolvidas, e quantas vezes interpretam por aquele ângulo tão somente e fazem daquele verbo, daquele momento mais importante. Mas é todo um processo. Vejamos a grande missão. Debaixo de toda a autoridade, vamos a todos os povos. Perfeito. Ensinar todas as coisas, não é isso? E Deus estará conosco todos os dias.
Para que Jesus esteja conosco todos os dias, hoje, fatalmente e factualmente, temos duas expressões: a presença do Espírito Santo enquanto selo, ou a percepção da igreja, o corpo de Cristo, nitidamente conosco. E vejo que aí entra muito da igreja, que está junto, que anda junto, que vive. A nossa igreja tem aqui uma carteira enorme de missionários, nós todos 200, mas 70 aqui já tive, integralmente sustentados. E a igreja vive isso, acompanha, ora, entra no YouTube, vai, manda recurso, vem, treina, traz para estar conosco, passa um tempo aqui, volta. E essa interação faz com que nós, a igreja, sejamos debaixo de toda autoridade, indo a todos os povos, ensinando todas as coisas e presente nessa obra em que Jesus está conosco, e nós com Jesus e com os missionários todos os dias. Eu entendo que a missão como um todo me faz mais confortado, como Oswald Smith. Alguns vão para o outro lado do mundo, Oswald Smith, alguns para o outro lado da rua. Perfeito. Mas esse missionário tem um compromisso com a missão, um alvo da missão. Ele não é o de carreira, ele não está lá na ponta da corda, isso tudo tem que ser muito bem definido, né? Mas precisamos que todo crente que ora pelos povos não alcançados seja um crente enganjado. O problema de missões é o crente não enganjado. Aí ele está na igreja, diz que é crente, mas ele não está em nada. Esse crente não enganjado, com certeza, não está no discipulado da obra missionária, não é isso? Exatamente. Eu acho que se a gente parar para pensar nessa ideia de Oswald Smith, eu não posso ir, né? Isso depende de fase da vida, família, trabalho. Tem muitos fatores que vão viabilizar a ida para o campo missionário. Mas se eu não posso ir, eu posso ajudar mais quem vai. Eu acho que valeria a pena, assim, cada família, cada pessoa, fazer um cálculo aí na ponta do lápis, o quanto tem gasto com missões mensalmente. E fazer uma comparação com outras coisas, tipo pizza, Coca-Cola, né? Depois de olhar a grande comissão, a ordem, eu tenho toda a autoridade. Portanto, ou seja, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Jesus nos manda trabalhar para a evangelização do discipulado das nações. E o que a gente tem investido? Então, sem querer aliviar a culpa, não, mas eu evangelizo aqui, tudo bem. Aqui também é um campo missionário, Atos 1:8. Mas as nações estão esperando. O testemunho é para Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. O testemunho é simultâneo e a missão ela tem que cumprir simultâneo. Para terminar esse bloco, pastor, a pergunta vai ser bem curtinha, porque a gente já pincelou bastante, mas é para acordar as igrejas. O plural de discípulos é igreja. Perfeito. É David Bosch, né? O plural de discípulos é igreja. A igreja toda precisa fazer parte da missão e todas as igrejas precisam fazer missões. Ou seja, a igreja toda precisa fazer parte da missão e todas as igrejas precisam fazer missões. E aí? Sim, porque missão é identidade da igreja. A missão constitui a igreja. Quando o Senhor Jesus, naquele texto em que ele cita a palavra igreja a primeira vez em Mateus 16, ele diz: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já tem um tom missionário desde a fundação. Porque eu vou edificar a minha igreja e ela vai avançar e romper as defesas do diabo. Então, a igreja é essencialmente missionária. Uma igreja, na invisibilidade, né, ela não cumpre seu papel. Se ela não age, não atua, não faz discípulos, não se multiplica, não evangeliza, ela não é propriamente uma igreja. Né? Ela talvez seja um clube, uma sociedade, uma comunidade qualquer, mas igreja precisa ir. Igreja precisa deixar o diabo preocupado. A missão é para todos os crentes, é para a igreja toda e é para todas as igrejas. Uma igreja que não faz missões não pode se denominar discípulo nem corpo de Cristo. Perfeito. Tem alguma coisa errada, vai ser até uma organização, vai ser até uma instituição, uma ONG, mas igreja ela não é no sentido da missão, né, que lhe foi confiado. Pessoal, maravilhoso. O segundo bloco aqui foi para conta com respostas, com experiência, testemunho pessoal, né, do nosso convidado. A gente vai para o intervalo, pessoal, a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado.
Estamos de volta com Crosscast. Apresentação: Pastor Carlos Elias. Você que está em casa começa a chorar, viu? Tá acabando, que pena, não é? A gente querendo fazer a madrugada toda aqui, não é? Amanhecer aqui nesse sábado de sol, aqui discutindo teologia e missiologia, mas, pessoal, não dá, não é? Pastor Diogo tem compromisso, tem que descansar, eu também tenho agenda. Domingo a gente é crente, né? Dia do Senhor, tem que estar na igreja, levantar cedo, escola dominical. Então também não vamos alugar você a noite toda, não. Vamos para o final do nosso podcast de hoje, da nossa conversa de hoje, sensacional, né? Sobre missiologia, né? O que é mais importante na missão? Já falamos sobre ir, já falamos sobre fazer discípulos, o ensino, né? A questão da presença do Senhor no batismo, no ensino e todos os dias a presença dele. Tanta coisa discutimos agora, mas vamos lá para o termo que mais tem ecoado na obra missionária, chamamos de Missio Dei. Surgiu essa expressão, né, muito interessante, significado latim seria de fato, né, a missão de Deus. E a pergunta que vem, pastor, uma expressão muito em voga hoje é de fato a Missio Dei, significando, em tradução simples, missão de Deus. Se a expressão está certa e tem que estar, afinal de contas, a missão é de Deus ou da igreja? Terceira opção, vai cumprir com os dois? Exatamente. É de Deus ou da igreja? É dos dois. Para essa resposta, eu quero usar John Stott. John Stott tem um livro muito interessante chamado A Missão Cristã no Mundo Moderno. John Stott acompanha toda a transição da missiologia no século XX, né? Em 1966, ele já estava pregando em congressos mundiais de evangelismo. Nesse livro, que foi um dos últimos que ele escreveu, ele aponta o seguinte: na missiologia, há duas grandes vertentes, dois grandes olhares. O que ele chama de tradicional, a visão tradicional, e outra que ele chama de a visão da Missio Dei. Ele confronta as duas nas suas fragilidades, nos seus pontos positivos, e depois faz uma síntese também. E eu aprecio demais a síntese de John Stott. A visão tradicional equipara missão a evangelismo. Então, a tarefa da igreja é a evangelização do mundo, ganhar almas, ao estilo Moody, ganhar almas, certo? Vem desde William Carey, a ideia de ir às nações e fazer discípulos ou convertidos, tirar gente do inferno. Ok. Essa visão tradicional, ela recebe uma crítica do John Stott no sentido de que ela costuma ser um pouco pessimista com relação ao impacto da igreja na sociedade. É como se os proponentes dessa visão enxergassem o mundo como um prédio em chamas, Stott usa essa analogia, um prédio em chamas, condenado, que vai cair, todo mundo que estiver dentro dele vai morrer, e o missionário é aquele que faz essa incursão rápida para resgatar um ou dois antes do prédio colapsar. Mas não dá para fazer nada pelo prédio. Isso, segundo Stott, é meio escapista, é meio passivo com relação aos problemas sociais que envolvem o mundo. Do outro lado está a visão de missão como Missio Dei. A expressão Missio Dei nasce durante o tempo da Reforma, como Deus em missão enviando o Filho, enviando o Filho para nos salvar. Depois, pela influência de Karl Barth e outros teólogos, a ideia é a seguinte: Deus está em ação no mundo. E o que Deus está fazendo no mundo? Deus está trazendo o seu reino, Deus está trazendo o seu shalom, Deus está trazendo a sua paz ao mundo. Deus está convergindo todas as coisas de volta para o Filho. Deus está recuperando o mundo inteiro e convida a igreja a participar dessa missão. Então, aqui nós temos Deus, a igreja e o mundo. A igreja é intermediária da ação de Deus no mundo. Na Missio Dei, na visão da Missio Dei, é assim: Deus e o mundo. E a igreja está aqui e Deus convida a igreja a participar. Christopher Wright é proponente dessa visão da Missio Dei. Ele tem uma frase famosa que é a seguinte: não é que Deus tem uma missão para a igreja, Deus tem uma igreja para a sua missão. Então, Deus está agindo no mundo e convida a sua igreja a participar dessa ação. Qual é a crítica que John Stott faz? É que muitas vezes, quando se busca não apenas evangelizar, mas também
agir em problemas sociais, problemas ambientais, a ênfase se torna desproporcional, a evangelização fica em segundo plano. Às vezes se confunde política com ação de Deus. E muitos proponentes da Missio Dei acabam se envolvendo politicamente, apoiando certas ideologias revolucionárias que acabam infligindo tanta Só vai opressão conseguir quanto. implantar o reino de Deus com movimentos sociais. Exatamente. Tem quem acredite nisso. Exatamente. Então, John Stott, olhando esses dois lados, ele chega à seguinte síntese, que para mim é fundamental e serve de guia missiológico e missionário para mim. A missão realmente começa em Deus, porque Deus é que está em missão. Deus é um Deus missionário. Ao cumprir a sua missão, Deus vai comissionando pessoas, Deus usa pessoas. Então, Deus comissiona Abraão para que, por meio dele, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Ele comissiona José, embora José tenha se apercebido desse chamado só depois, no fim. Eu vim aqui primeiro para preservar em vida a nossa família. Ele vai comissionando os profetas. Por fim, ele envia o Filho e o Filho envia a igreja. Então, o Deus que está em missão cumpre a sua missão por meio de enviar, por meio de comissionar. E, por último, o Espírito. Então, por meio do poder do Espírito, Cristo envia a igreja. Então, a missão da igreja deve ser deduzida dos termos do envio, segundo aquele que envia. Porque John Stott pensa assim, tudo bem que a missão é de Deus, mas no final das contas queremos saber o que é para nós fazermos, o que temos de fazer. E o que temos de fazer, então? Porque essa ideia de Missio Dei como participar daquilo que Deus está fazendo no mundo acaba ficando muito incerto, muito pulverizado. Proponentes da Missio Dei advogam o seguinte, não dá para deduzir a missão cristã de um único texto, tem que ser da Bíblia toda, mas ele pode ser qualquer coisa, certo? Então, John Stott afunila esse pensamento onde? Na grande comissão. Não apenas em Mateus 28, mas em Marcos 16:15, em Lucas 24. Que é onde está expresso a pessoa do Cristo. Exatamente. Onde a igreja se torna cristocêntrica, é o motivo pelo qual o evangelho se torna conhecido, porque é o próprio Cristo, e a partir de Cristo, a igreja como corpo de Cristo é o evangelho em movimento. Não temos dúvida. Não é? A igreja, corpo de Cristo, como sendo corpo, é a encarnação de Cristo, fazendo com que o evangelho agora continue em movimento e alcançando, né, as gerações. Não tenho dúvida que ele focou corretamente aí. E nós vamos percebendo essa convergência em torno da grande comissão, porque o século XX ele apresenta conceitos de missão muito rarefeitos. O próprio David Bosch, que escreveu um livro importante sobre essa dinâmica da missão no século XX, ele admite que uma concepção muito ampla de missão poderia acabar dificultando identificar o que é de fato a missão. Se tudo é missão, nada é missão. Ele admite que isso poderia vir a acontecer. E o que nós vemos no século XXI é o seguinte, uma convergência em torno da grande comissão, especialmente em Mateus 28, 19 e 20, por dois fatores. O primeiro, um certo cansaço de uma missão ampla demais, uma missão muito rarefeita. Tudo é missão, mas espera aí, o que a gente tem que fazer? Nós estamos olhando um alvo, tipo naquele alvo de um dardo, que tem pontuações de acordo com o que vai chegando no centro. Né? O centro é o que vale mais. Qual é o centro do alvo? Fazer discípulos. Essa convergência está acontecendo. E o segundo fator é a ideia de identidade. Porque à medida que o mundo vai se tornando pós-cristão, o ser cristão é exigido como algo que porte um real significado da palavra que carrega. É a identidade que vai sustentar a missão. A identidade. Vai identificar, inclusive, então, a missão. quem é o discípulo? Quem é o crente? Quem é o cristão? O cristão é discípulo. Não existe cristão e discípulo. O cristão é discípulo. Então, é necessário ser e fazer discípulos. Essa centralidade, até aconteceu algo muito curioso quando eu fui à PUC apresentar meu projeto de pesquisa, pastor, para ingressar no doutorado. Eu apresentei um projeto de pesquisa sobre discipulado, sobre Mateus 28, 19, e chegando lá, os padres ali que me avaliaram disseram o seguinte, que interessante seu projeto. Inclusive, o Papa editou aqui uma exortação apostólica dizendo que todo cristão deve ser um discípulo missionário, enfatizando justamente Mateus 28, 19. Eu pensei cá comigo, né? Até o Papa está na visão de igreja multiplicadora. Enquadrou. Então, assim, existe essa convergência entre os cristãos do mundo inteiro, surpreendentemente até entre os católicos, que chegou um momento,
porque vivemos uma sociedade pós-cristã, a cristandade não existe mais, essa aliança entre Estado e Igreja, fé e sociedade já se divorciou, e agora ou o cristão assume sua identidade de discípulo, ou ele não vai ser aquele sal insípido. E isso tudo, né? A ideia de cansaço de uma missão ampla demais, necessidade de convergência em um ponto só, um ponto focal, e a identidade cristã eleva o fazer discípulos de Mateus 28, 19, como suprassumo das reflexões missiológicas do nosso tempo. Voltando agora à pesquisa de Lausanne, isso tudo se comprova. Não tenho dúvida. O senhor cita David Bosch. David Bosch, 1929, 1992, 63 anos, morre num trágico acidente. Perfeito. Ele deixa a obra ícone da psicologia, uma obra ícone, Missão Transformadora, 1991. Eu estava ingressando nos meus estudos de seminário, né, em 94, 95, e essa obra era o mais fresquinho projeto. Ele trata das questões dos paradigmas, né? Dos paradigmas. Ele vai citar o apocalíptico do cristianismo primitivo. Ele cita o helenístico do período da patrística, o católico romano, mencionamos aqui o Papa, né? O protestante no momento da reforma, como que tudo isso vai modificando as percepções, a interpretação da matriz missiológica e a ação, obviamente. Né? Depois tem o moderno, que vem dentro do iluminismo, e ele vai falar sobre o último, que é o ecumênico emergente. Se eu entendi alguma coisa, não sou lá expert da área, ele fala sobre como que foi se absorvendo, né? E foi se fazendo uma síntese, por isso é emergente ecumênico. Vai fazendo uma síntese, né, dessa história toda, e tese, antítese, síntese, tese, e tem lá o paradigma ecumênico emergente. A pergunta para o senhor, para terminar, qual é a principal tendência da missiologia cristã século XXI? A principal, porque se já passamos por tudo isso, o apocalíptico, o helenístico, o católico, o protestante, o iluminismo, as teses do Bosch são muito interessantes, hoje já sendo revisitadas, já sendo repensadas, mas eu pergunto, agora, o que o senhor tem para nós aí? Qual é, de fato, a tendência da missiologia cristã século XXI? Ser e fazer discípulos. Ser e fazer é discípulos. Identidade e e missão. fazer a ação, o verbo, a proposição, a ordem, o imperativo do mestre, que é o cabeça e senhor da igreja. Não Isso tenho pressupõe dúvidas. obediência. Não tenho dúvidas. Dois pilares bem equilibrados, duas asas que fazem o avião voar aí, ó, certinho, levarão a igreja do século XXI. Não tenho dúvidas. Se a gente olhar para a história da igreja, nós estamos voltando aos tempos primitivos, quando ser cristão era antagônico à sociedade. Então, nos primeiros séculos, antes da chamada virada constantiniana, ser cristão era estar em oposição ao sistema, oposição ao mundo. Sempre E os cristãos ou eram discípulos ou não sobreviviam, ou não se multiplicariam. Então, agora, mais de 1.800, 1.900 anos depois, o que nós temos? Um momento em que não há mais o casamento entre igreja e Estado. Então, nós tivemos aqueles primeiros séculos ali, primeiros 200, 300 anos, 1.700 anos, vamos para ser mais preciso, 1.700 ou 1.600 anos de aliança entre fé e sociedade, certo? Chamada cristandade. A cristandade ruiu. A fé cristã está em antagonismo com a sociedade. Então, a gente volta a esse paradigma cristão apocalíptico, o paradigma primitivo, que é o seguinte: todo cristão faz discípulos. Todo cristão é um discípulo. Jesus veio, transformou a minha vida, eu preciso comunicar a outros. Para onde quer que eu vá. Eu não preciso de uma grande comissão. Se hoje a gente fala de grande comissão, é porque ela está parada. Ou melhor, se a gente tem que falar sobre grande comissão, é porque nós não estamos cumprindo. Não estamos cumprindo. Percebe? Quando a gente olha os termos, os livros, os documentos patrísticos, pastor, você tem pouca referência à grande comissão lá. Só para referendar a doutrina da Trindade. Mas em termos de missão, não precisa aparecer. Cristo mudou minha vida
eu vou evangelizar. Michael Green, evangelização na igreja primitiva. O que ele aponta? O evangelismo era o combustível da igreja. A igreja se disseminou nos primeiros séculos pela ação dos missionários amadores, cristãos comuns que iam fazendo discípulos, se multiplicando. Eles não precisavam de uma grande comissão. Hoje, a ênfase da grande comissão denota o seu esquecimento por nós. Então, agora, ou a gente assume de uma vez por todas que somos discípulos e precisamos fazer discípulos, ou a fé cristã está sob risco. Esta é a ênfase do momento. O mundo não é mais cristão, o mundo é pós-cristão, a igreja está em conflito com o mundo, em oposição. É necessário resgatar isso que os primeiros cristãos fizeram. A missão, entendo claramente como o Bosch definiu, né? A missão é um atributo de Deus. Perfeito. Não tenho dúvida disso. Ele é um Deus missionário. A missão é atributo de Deus. Definição 1. Ela nos é revelada, a missão, na Escritura, pela encarnação pessoal de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenho dúvida disso. Então, a missão é de Deus, atributo de Deus, e nos é revelado na Escritura. Eu vejo no Cristo palavra, na palavra de Cristo, mas só será conhecida na encarnação da igreja. Se a igreja não encarnar, e aí é um segundo estágio de corpo de Cristo aqui, não vai chegar no homem. Deus não tem plano B. Ele vai mover a igreja. Porque coloca Jonas no ventre de um peixe para levá-lo, cuspiu-lo, expurgá-lo e levá-lo a fazer a missão. Não é porque, entenda, precisava dele, é para conscientizá-lo da magnitude da glória de Deus. Jonas fica despudoradamente envergonhado quando vê que um sermão não preparado, não elaborado, sem ponto nenhum, odioso, desejando que o fogo consumisse, foi capaz de mover o coração daquela gente. Eu digo, é para nossa insignificância nos lembrarmos de que Deus tem revelado a nós, na igreja, o seu amor. Por isso nós estamos aqui sentados, né, nesse horário, levando para essas pessoas um trabalho, para mim, muito significativo. Deus está em missão, mas nós somos esse corpo de Deus em ação. Missão, atributo, revelado em Cristo, na Escritura, mas só vai ser conhecido pelo mundo quando a igreja abrir essas portas, Hebreus, igreja fora do arraial, né? Igreja que vai sacrificar e vai levar para fora. Doutor Diego, muito obrigado. Que noite memorável, que momento especial passo com o senhor aqui. Quero muito agradecer ao senhor. Eu vou recomendar aqui um livro, o senhor vai me endossar, porque o senhor citou, né? Quero agradecer o pessoal da Vida Nova, que manda sempre materiais para a gente lembrar. E esse aqui me pediram para recomendar como texto clássico do que o senhor está colocando, da Mission Day, né? Christopher Wright, né? Christopher Wright é uma obra muito magnífica da Vida Nova, um texto clássico, o senhor fez considerações a ele aqui, como sumário, né? A Bíblia é a missão, o Deus da missão, o povo da missão, o palco da missão. Que texto fantástico. Eu tive o privilégio de visitar esse texto já 2 vezes, para sempre entender um pouquinho da minha percepção e da matriz missiológica. Estou indicando a um colega, a um amigo, a você convidado, a você estudante, que quem sabe viu o nosso trabalho aqui hoje, ainda está, né, tentando passear por esse mundo missiológico. A missão de Deus, Christopher Wright, da Vida Nova, indico para você. E vem para o pastor Diogo Carvalho, presente, da Ellen Thorne e do Steve Midley, né? Ellen Thorne e Steve Midley, Saúde Mental e Sua Igreja, um manual para cuidado bíblico, para cuidar de gente, para cuidar de pessoas. E gostei demais do material. Eu tive que abrir para conhecer, porque só mandaram o seu, pastor. Ô, Sérgio, manda o meu, Sérgio. Estou aqui me esforçando. Esse aqui eu não estou podendo nem indicar, pastor, porque eu não li, mas assim, passei rápido e falei, Sérgio, muito obrigado. Esse é presente para o senhor. Se o senhor gostar, me recomenda depois. Tá bom. Esse é fresquinho, pastor. 2014. Ele chegou, foi ontem, por Sedex. Aí, adorei. E obrigado ao Sérgio, obrigado à Vida Nova, está sempre com a gente. Apresentasse para o senhor aí. Obrigado. O senhor que vem aqui só ganha livro. Aqui só tem livro e café. Esse que é presente bom. Mas é gostoso, tá bom? Vou dar para o senhor, pastor, aquele 1 minuto, 2 aí, para o senhor lá naquela câmera, agradecer o pessoal que ficou com a gente até essa hora, né? Sua terceira participação já foi para a conta, magnífica participação. E, pessoal do chat aí, vamos subir a hashtag, volta Diogo, deu certo. Na segunda lá o chat subiu
Ele está aqui de novo. Volta, Diogo, que ele volta para a gente debater novos temas da Lausanne, novos temas que vão surgindo aí. Está vindo um novo Congresso da Lausanne aí, Isso aí. em setembro. Olha, muito obrigado aqui, pastor Carlos Elias, a equipe aqui do Crosscast. Para mim é um privilégio, uma honra compor aqui essa mesa e compartilhar o assunto que arde no meu coração, que é missões. A missiologia, o conhecimento acerca da missão, mas também a missão em si, ir e realizar a missão. Então, eu queria deixar como último apelo a vocês, é que se tem alguém aí nos assistindo que pensa em ser um missionário, tem cogitado isso no coração, não deixa essa chama se apagar, não. Se apresente, comece devagar, ações missionárias locais, viagens missionárias. Quem sabe Deus não está querendo levar você também para as nações, ali conforme Mateus 28:19, lembrando que todos somos missionários. Um forte abraço a todos. Amém. É isso aí, pessoal. Nosso 36º episódio foi para conta, terminando aqui o nosso programa. Eu quero convidar você para mês de férias, julho, né? Sexta-feira que vem, estamos aí na segunda quinzena de julho, as férias estão bombando, você deve estar aí pela região dos lagos, pelas praias, né? Pelas serras frias aí, né? Quem sabe Petrópolis, Friburgo, o pessoal vai sempre aqui para Miguel Pereira, curte muito aquela lareira gostosa no frio, mas nas férias tem coisa boa. Programação para teu filho, tá com teu filho em casa, né? Não sabe o que fazer, traz para o episódio do Crosscast da semana que vem. Episódio 37, vamos ter duas missionárias muito especiais aqui, a Vivian Gil, né? E a Cláudia Goss. Mas, na verdade, estarão conosco a Fulustrec e a Dentina. Elas vão estar trabalhando conosco Teologia para Criança e vamos pensar um pouquinho de como podemos ajudar as nossas crianças a se envolverem ainda mais com o reino de Deus. O host da semana que vem não sou eu, é o Narizo, ele vai estar com vocês, trazendo diversão, alegria e conteúdo inovador para as nossas crianças. Bye, pessoal, até sexta-feira que vem, dia 19 de julho, 21h30, a Fulustrec, a Dentina, esperam por você. Bye, letrinha subindo, programa terminando, nos vemos na semana que vem.